Bem-vindo ao SOS Soninho. Aqui eu ensino vocês a criarem bons hábitos de sono para os seus filhos, para a gente evitar aqueles problemas que muitas mamães sofrem durante a maternidade. E também para quem já está com aqueles problemas enraizados, eu dou muitas dicas para resolver esses problemas também. Eu resolvi gravar esse vídeo até aqui num cenário diferente, meio que de improviso, porque eu estou num evento em Brasília e ontem a gente estava numa roda cheia de pessoas diferentes, cada uma de um lugar, cada uma de um jeito, cada uma com uma profissão. E foi super legal porque a gente começou a conversar e tinha uma mãe sentada na mesa. E essa mãe começou a me contar a história dela, porque ela me contou que a filha dela teve muito problema de sono, acordava muito e que foi melhorar só depois dos 2 anos de idade. E aí começou a ficar ainda mais interessante quando ela falou comigo que ela falou assim, olha, eu fiz de tudo, eu tinha feito um curso, eu implementei os bons hábitos de sono, eu fiz até alguns métodos de educação de sono e assim melhorava, mas depois voltava, ela regredia e aí só depois de 2 anos que ela firmou mesmo. E eu fiquei assim bem... Na hora eu fiquei encucada, assim, fui conversando com ela foi me contando a história para ver se eu conseguia identificar onde que estava a questão dela. Ela, inclusive, falou que procurou várias consultoras de sono na época, conversou com as pessoas, com as consultoras, né? E que ela não conseguiu ter ajuda, enfim. E aí eu perguntei para ela sobre as fundações de sono, higiene do sono, sobre os hábitos da filha dela e realmente tinha várias coisas que estavam bem certinhas. Eu não pude aprofundar como é numa consultoria individual, era uma conversa informal numa mesa de um jantar com várias pessoas. Mas foi muito interessante como é que as coisas começaram a evoluir e aí eu me lembrei de um tema muito importante para trazer para vocês, que é o seguinte: nem todo problema de sono é relacionado diretamente a fundações de sono e hábitos de sono. Muitas vezes um despertar acontece devido a um contexto externo que afeta o bebê e que muitas vezes a mãe, a família não percebe. E a gente trabalha nesses casos com o que a gente chama de uma análise holística da situação. Quando a gente percebe que a questão do sono do bebê não está ali naquelas bases, naqueles fundamentos mais óbvios para nós, consultoras de sono. E sim, como eu disse, num contexto maior da vivência daquele bebê, comportamental, das relações familiares e de situações pelas quais os bebês passam. Ao longo da conversa, de cara eu percebi, e ela, depois a mãe confirmou, falou assim, não, eu já tive vários indícios disso, que a bebezinha dela, que hoje já tem mais de 2 anos, né? Ela já tinha percebido que a bebezinha dela era uma bebê muito sensível. Como eu já falei aqui outras vezes, existe sim, gente. Existem bebês que são mais sensíveis a fatores externos, às vezes a fatores emocionais. A gente fala, chega quase a ser uma questão de bebês mais sensitivos também. Não só de mais sensíveis, mas também quase que mais sensitivos. Que era o caso da filha dela. Ela depois começou a dar vários exemplos, inclusive de quando a filha dela começou a ficar mais velha, de situações que comprovavam isso, de situações na escolinha, de relato dos professores. Então ela é, de fato, uma criança, um indivíduo, né, mais sensitivo. Ela consegue o quê? Captar mais, né, o que está acontecendo à volta dela, seja isso bom ou ruim. E isso vai fazer com que o quê? Que ela tenha uma percepção maior de determinadas situações delicadas que, apesar da idade dela, ela não tem a compreensão da complexidade, mas ela reage quase que instintivamente àquilo. Enfim,
A gente continuou a conversa, eu ainda sem saber exatamente o que tinha, né, causado aqueles despertares. E a conversa foi meio que mudando de caminho. A gente foi saindo um pouco do tema do bebê e do sono, e a gente começou a falar de puerpério, das dificuldades. E aí ela começou a contar um caso que, para ela, não tinha relação direta com os despertares da filha dela, ainda que ela soubesse que uma coisa impactava na outra, mas que à medida que a gente foi conversando, e aí eu não fui taxativa para ela, mas eu fui fazendo uma pergunta de maneira que ela mesma falasse: nossa, é mesmo, pode ter sido isso. E ela falou: nossa, agora tudo faz sentido. Ela teve um problema de saúde pós-parto, relacionado, inclusive, à gravidez. É um problema muito raro. Acho que se não me engano, ela me disse que acho que 1% ou 2% das mulheres passam por isso. É um problema que afeta a tireoide, ela oscila entre hipotireoidismo e hipertireoidismo de um dia para o outro, e isso causa muitos transtornos para a pessoa, porque, né, como você pode imaginar, cada dia ela está se sentindo de um jeito, ela não consegue ficar bem, né? Ela dormia mal, isso nem no início, né, não sem relação com o bebê, mas uma desregulação, inclusive, dos hormônios, que inclusive prejudicaram a amamentação, secou o leite, ela muito cansada e exausta em função desse problema. E aí você vê, logo que o bebê nasceu, ela não encontrava solução. Ela visitou vários médicos, ninguém conseguia tratar o problema dela. Acho até que alguns identificavam, mas falavam: não, você tem que esperar. E ela se sentindo muito mal, tanto física como emocionalmente, passando por aquela situação. Então veja bem, a gente soma uma mãe que está passando por um problema de saúde, que está passando por uma situação delicada física e emocionalmente, sem saber o que está acontecendo com ela, com medo de que algo pudesse acontecer no puerpério, e com um bebê mais sensível, que até então ela não sabia isso, né? Logo que o nosso bebê nasce, a gente demora um pouquinho para conhecê-lo melhor, mas ela juntou então essas duas questões que foram lentamente, vamos dizer assim, prejudicando tanto o sono da filha dela como, consequentemente, o dela, e ainda agravando a situação da saúde dela, que já estava afetada. Ela demorou muito a conseguir, ela teve que ir para outra cidade, procurar um outro profissional que conseguisse ajudá-la a fazer o tratamento. E aí nisso, gente, olha como que acontece, como que as coisas acontecem. Os despertares da filha dela não tinham relação direta ali com aquelas questões de hábito de sono, de janela de sono, de associação negativa, não tinha. Porém, tinha uma causa holística, uma causa de um contexto, né, assim, num contexto maior. E esse início, esse gatilho que iniciou esses problemas, quando eles começam a permear por muito tempo, eles acabam se tornando um hábito. Então, assim, muitas vezes, o motivo do início dos despertares é que inclusive pode ir embora, esse motivo, mas o hábito permanece. E aí a pessoa tem que conseguir corrigir aquilo ali. Só que o problema de saúde dela também durou muito tempo, e ela muito aflita durante muito tempo. Ela não estava bem, nem física nem psicologicamente, durante muito tempo. E isso afetou a bebezinha dela. Como que a gente... como que, às vezes, para a mãe ou para a família, é muito difícil enxergar isso. Primeiro porque não é tão óbvio assim, não é tão intuitivo que algo tão abstrato e complexo possa influenciar um indivíduo ainda tão imaturo, vamos dizer assim. A gente não pensa, né, que isso possa acontecer, mesmo porque não afetaria, por exemplo, todos os bebês. Mas foi quando a gente começou a conversar, eu falei assim: pois você reparou, porque a gente já tinha saído do sono do bebê, quando era esse assunto dela contando desse problema de saúde. E aí eu falei assim com ela, falei assim: pois mas
você lembra quando eu tinha te perguntado sobre a sua filha lá, se estava tudo bem em casa, se estava bem na relação com seu marido? Aí ela falou assim, não, estava tudo bem entre eu e ele, não tinha nada de diferente acontecendo. Ela me contando, porque eu perguntei para ela em determinado momento sobre essas questões. Eu falei, pois é, você lembra quando eu te perguntei, você falou que estava tudo bem? Agora que a gente mudou de assunto, você está me contando que não estava tudo bem. E ela, é verdade, eu não tinha feito o link com isso. Aí meio que caiu a ficha nela, a ficha dela. Caiu a ficha dela de que não necessariamente é assim, uma relação direta, sabe? Assim, no sentido de... por exemplo, quando as pessoas têm uma depressão pós-parto, elas sabem que tem uma relação direta com o bebê ou com a gestação. E no caso dela, não. Foi em função da gestação, mas não tinha relação ali com o bebê. Enfim, eu queria trazer esse tema porque muitas pessoas, muitas mães passam por problemas não exatamente iguais na questão de saúde, mas similares no que elas podem estar fazendo tudo certo com relação aos fundamentos do sono, com relação à higiene do sono, à rotina, a quantidade de sono, janela de sono, enfim, elas podem estar fazendo tudo certo com relação a isso, mas não é só isso que vai influenciar, no sono do bebê. Quando a gente estuda na consultoria de sono, a gente, pelo menos na certificação que eu fiz, que é uma certificação que engloba essas questões holísticas, inclusive é uma certificação considerada mais completa em função dessas questões, porque elas, assim, não é que elas acontecem mais do que as outras coisas, mas elas acontecem bastante, o suficiente para a gente encontrar casos em que, a princípio, a gente fica até meio assim, onde é que pode estar o X da questão? Porque muitas vezes, quando a gente está fazendo o questionário, o diagnóstico com a mãe, por ela não achar que aquilo é relevante, ela não compartilha. Então, às vezes, a gente até tem que ir conversando mais e tudo para poder pescar o que está acontecendo. Durante o curso a gente estuda isso e tem um outro, eu queria dar mais um exemplo que eu achei que foi muito interessante, que é para você ver como que os bebês ou as crianças, né, muitas vezes eles podem não ter uma compreensão lógica como nós adultos temos da situação, porém eles têm um sentimento, eles conseguem sentir e aquilo se torna o quê? Aquilo se torna às vezes uma angústia, aquilo se torna um sentimento que ele não compreende, mas que o incomoda. E é isso que vai causar, muitas vezes, o despertar, ou é isso que vai causar, talvez, uma necessidade de ter a mãe mais próxima, que é o porto seguro, ou quem quer que seja, né? O porto seguro daquele bebê. Durante o curso, a gente fez um estudo de caso que eu achei muito interessante, 2 até, se der tempo aqui, porque eu tenho hora aqui para o evento, mas se der tempo eu até conto os 2. Um deles foi o seguinte, uma menininha tinha pouco mais de, acho que ela tinha quase 3 anos. Ela dormia bem, aí a mãe engravidou, e aí logo que a irmãzinha nasceu, ela começou a apresentar despertares, começou a ir para a cama dos pais e não queria sair de jeito nenhum, muito aflita, começou a ter comportamentos mais, vamos dizer assim, desafiadores, coisa que não tinha antes, começou a ter problemas de relacionamento com os coleguinhas na escola e, a princípio, a mãe e o pai procuraram uma consultora de sono acreditando que a questão da menininha era o ciúme da irmã. É comum isso acontecer, que com a chegada de um irmãozinho, a chegada de um novo membro à família, aquilo deu uma desajustada e a gente tem que dar uma atenção especial àquela situação. Então, no primeiro diagnóstico, eles contaram o que estava acontecendo, meio que contextualizando com relação a isso. E à medida que eles foram conversando e a consultora foi querendo entender melhor, porque quando são questões
dessa natureza, a gente tem que ter muito, mas muito cuidado, mais ainda do que a gente já tem, porque é justamente isso. Aquilo era a interpretação dos pais, mas pode ser que não seja bem exatamente aquilo. E acho que em determinado momento a consultora percebeu que tinha algo a mais que não estava sendo dito. E aí veio a nova informação que trouxe vamos dizer assim, uma luz para a consultora. Esse não é um caso meu, tá, gente? É um estudo de caso que aconteceu, inclusive, com a professora do meu curso, né, há bastante tempo atrás, e que a gente estuda e que eu considero um caso muito interessante para ilustrar esse tipo de situação para vocês. O que acontece é que no meio da consultoria, né, do processo, a mãe confidencializou para a consultora que havia descoberto aos 8 meses de gravidez uma traição do marido com a babá da filha e, de certa forma, foi a filha... Não é que a filha que descobriu, pois ela era um bebê, mas basicamente assim, ela chegou aos 8 meses de gravidez, ela chegou em casa, a filha estava sentada brincando na sala sozinha e falou: mamãe, que bom que você chegou, você vai poder brincar comigo, eu tô brincando aqui sozinha há algum tempo, enfim. E a mãe perguntou assim: uai, filhinha, mas o seu pai e a fulana, né, que era a babá, estão aqui com você? Ela falou assim: não, mas eles passaram a tarde inteira no quarto fechados. A mãe estava com 8 meses de gravidez quando descobriu a traição dessa maneira. Então, vocês imaginam o caos que se tornou ali durante aquele período naquela família. No entanto, os pais conversaram e resolveram tentar mais uma vez, ela tentar perdoar, ele corrigir os erros, enfim, e foram fazer terapia de casal. Em função desse contexto complicado, inclusive, a consultora sugeriu suspender a consultoria de sono. A gente não mexe a gente não mexe em questões de comportamento e hábitos quando o contexto está complexo, sabe, gente? Isso é... Aquela criança, ela já está passando por um período difícil, a gente não tem que tirar mais nada dela. A gente espera a situação melhorar para depois, em um momento melhor, consertar alguma questão que possa estar acontecendo. Então, eles suspenderam. A consultora, inclusive, sugeriu, nessa época, que a criança também procurasse uma psicóloga. Que a criança não, né? Que os pais procurassem uma psicóloga para a criança. Por quê, gente? Consultora de sono lida com comportamento, comportamento não, gente, desculpa. A consultora de sono lida com questões comportamentais de rotina, de hábitos. A gente não lida com questões psicológicas, sabe? Quando isso acontece, quando a gente percebe que tem uma questão psicológica envolvida, a gente indica um psicólogo. Esse é o profissional adequado para tratar essas questões psicológicas que podem afetar um hábito ou um comportamento. E quando eu falo comportamento, é um comportamento de sono, ali, ou de rotina, ou de hábito relacionado ao sono. Assim como a gente também não resolve situações de saúde. Isso quem resolve é médico. Então, mas quando a gente, naquele contexto, percebe que pode ter algo, a gente sutilmente pode sugerir à família que procure uma ajuda nesse sentido. Então foi isso que aconteceu nesse caso. A consultora sugeriu que, além do casal fazer, que já estavam fazendo, né, além deles já estarem fazendo a terapia de casal, que eles procurassem uma ajuda para a criança, para ver se aquilo estava, né, afetando ela e tudo. Então foi um trabalho em conjunto durante o qual eles descobriram que a questão que estava causando os despertares da menininha não era o ciúme da filha, e sim esse contexto complicado com o qual ela conviveu, teve, de certa forma, uma participação, a gente não sabe quanto daquilo ela compreendeu ao todo, porém ela sentiu aquilo, ela sentiu, e a psicóloga, no trabalho da psicóloga, a psicóloga identificou isso, que a questão dela não era o ciúme. Então, olha para você ver,
agora quando eu conto o caso, fica assim, nossa, mas era óbvio. Mas para quem está vivendo a situação, às vezes não é tão óbvio. E às vezes a pessoa tende a achar que é uma outra coisa, como por exemplo o ciúme da irmã, que é mais comum, né? A gente escuta mais casos sobre isso. Então, é muito interessante como que coisas complexas e que às vezes fogem da compreensão da criança. Então, se ela não vai compreender completamente, mas ela pode sim ser afetada e aquilo pode sim refletir no sono dela. Nesse caso, só para vocês não ficarem curiosas, né? Durante esse caso, não pôde ser feito o trabalho da consultoria de sono durante durante aquele período, tinha que passar a turbulência, a família tinha que se ajustar para aquilo que aquela criança tivesse num contexto mais saudável para ela, para poder mexer em alguma coisa. E, infelizmente, também, ao continuar o contato, né, com a consultora, eles não estavam fazendo mudanças, mas a consultora conversava muito com a mãe. E aí a mãe disse que, em determinado momento, o pai desistiu de continuar tentando a terapia de casal, foi viver com a babá, que foi a pivô, vamos dizer assim, da separação, e inclusive abandonou a família, não voltou mais a ver as filhas, enfim, muito triste, inclusive, esse caso, né? Porque, na verdade, as meninas foram muito prejudicadas também, as filhas. Às vezes a gente entende que um casamento acabe, seja de uma maneira honesta ou não, mas, né, os filhos a gente sempre espera que os pais permaneçam ali para eles. Não foi esse o caso. Muito tempo depois, a mãe já, que também passou por, né, vocês imaginam, maus bocados, a mãe também não tinha condições de fazer, né, qualquer mudança. Mas muito tempo depois, quando ela já estava melhor, já tinha fez terapia durante um bom tempo, vamos dizer assim, se curou, ficou melhor, as coisas em casa também melhoraram, e aí depois, com muito cuidado, ainda junto com a psicóloga, foram lentamente ajustando as questões, mas com muito cuidado com aquelas crianças que passaram por aquilo. Então, olha para você ver como que questões externas, né, podem influenciar muito no sono do bebê. Deixa eu ver se vai dar tempo. Vai. Mais um outro caso interessante também sobre essas questões, vamos dizer, holísticas, foi uma família que, se não me engano, aos 9 meses procuraram uma consultoria de sono, a bebê tinha alguns despertares noturnos e fizeram, foi muito legal, o processo fluiu muito bem, a menininha reagiu muito bem, os pais ficaram felizes. Passado alguns meses, quando a menininha já estava com acho que ela estava com quase 2 anos, se não me engano, a mãe teve um câncer e infelizmente veio a falecer. E aí, não, mentira, quando a mãe faleceu, acho que tinha mais ou menos 1 ano e meio, não me lembro exatamente a idade, mas também não vai ser tão relevante nesse contexto. Passado algum tempo, o pai encontrou um novo amor, né? Se casou novamente, a madrasta da menina muito carinhosa, numa relação muito legal com a menina tinha muito amor pela madrasta também. Eles viviam sim em harmonia, apesar de tudo. A menina tinha uma relação muito próxima com o avô e a avó maternos, que visitavam bastante, que conviviam muito com ela, que saíam com ela. E aí, em determinado momento, ela regrediu muito tempo depois, né? Ela regrediu e começou a ter despertares e começou a exigir assim, né? A querer a presença de alguém próximo, seja o pai, a madrasta, o avô, quem estivesse durante a noite e numa angústia. E o contexto era que o avô havia descoberto um câncer, não era exatamente o mesmo da filha, mas era a mesma doença, só não era no mesmo órgão, eu acho.
havia descoberto um câncer, estava fazendo o tratamento. Ele morava numa cidade próxima, mas não na mesma cidade, então em função do tratamento, né, do mal-estar, ele estava visitando menos. E foi uma outra situação em que a consultora em questão, que isso também é um estudo de caso, tá, gente? Precisou o quê? Trazer uma psicóloga para fazer um diagnóstico e fazer o acompanhamento junto com aquela família para que pudesse identificar exatamente o que estava afligindo aquela menininha e assim poder... porque não adianta a gente resolver o problema do despertar fazendo método de sono ou qualquer coisa, se você não sabe a raiz daquilo. Você tem que tratar a raiz daquilo. E depois, se você tratar a raiz, caso o despertar esteja acontecendo apenas por hábito, aí a gente pode entrar com outras questões. Mas se o motivo daquele, né, daquela situação toda, ele vamos dizer, psíquico, psicológico, emocional, né? A gente tem que resolver isso primeiro. Então entrou a psicóloga identificou que a menininha estava com essa angústia e, portanto, apresentando esses despertares e essa mudança de comportamento porque ela estava com medo do vovô sumir como a mamãe sumiu. Então, olha para você ver, nem a compreensão do que é a morte e doença, etc., ela tinha completamente, mas ela sabia que a mamãe tinha sumido por um motivo né, que tinha relação com a atual doença do avô paterno. E esse era o motivo dos despertares dela. Olha que situação delicada, olha que sensibilidade, que delicada a situação e que sensibilidade aquela menina estava tendo com relação àquilo. As crianças, muitas vezes, elas não sabem externar exatamente, até porque, muitas vezes, elas não estão percebendo o que é que está acontecendo com elas mesmas. Elas não compreendem aquele sentimento, mas elas reagem àquilo. E isso influencia, pode, né? Na verdade, não é que influencia, pode influenciar não só nas questões de sono, mas em outras questões comportamentais. Quando o pai e a madrasta procuraram a consultoria, eles não tinham identificado que a menina tinha toda essa compreensão e estava reagindo com medo do que pudesse acontecer com o avô. Eles não tinham essa compreensão total. No entanto, e eles estavam vivenciando. É que quando a gente conta, né, eu vou contando o caso, vou fazendo... Quando a gente conta, parece óbvio. Quando você está vivendo, nem sempre é óbvio. Então, muitas vezes, não adianta você sair pesquisando na internet e aplicando métodos e técnicas também, se você não conseguir entender e enxergar qual é o motivo daquilo estar acontecendo. Esses casos são, para mim, são muito interessantes, porque eles mostram para nós, adultos, como que as crianças, apesar de não compreenderem tanto, né, sentem as coisas. Como que tudo que a gente faz em volta delas, ou tudo que acontece em volta delas, pode afetá-las. E aí seja positivamente ou negativamente. A gente não consegue controlar tudo. A vida não é um mar de rosas. A gente tem problema. Nem sempre a gente vai conseguir, né, ser assim, aquele Buda e deixar os problemas de lado e não, até às vezes não reagir de maneira desproporcional ou às vezes até descontar, né, com os filhos. Nem sempre a gente consegue, isso é muito difícil. Nós somos humanos, né, e muitas vezes a situação ela chega para a gente entender e chegar numa conclusão mesmo, a situação já evoluiu mais a ponto de demonstrar outros sintomas. E tá tudo bem, não é culpa de ninguém, não. Isso acontece porque nós não somos infalíveis, mas o objetivo desse vídeo de hoje era realmente mostrar para as pessoas o quão complexo pode ser essa situação
e o quão delicado e o quão sensível às vezes a gente precisa ser para identificar o problema, perceber a raiz de tudo que está acontecendo. Então, ontem foi meio que... Foi muito legal, porque assim, eu tinha que programar um vídeo para hoje, eu ainda não sabia exatamente sobre o que eu ia falar, e aí eu sentei na mesa e numa conversa, num bate-papo, veio essa história que me fez lembrar nesses cases, né, que eu estudei na época que estava fazendo o certificado, e falei assim, poxa, é isso, sabe? Porque as pessoas, muitas vezes, elas não têm ideia do que pode estar acontecendo, do que pode estar influenciando. E a gente ficar perdida, sem saber, meu Deus, eu estou fazendo tudo certo, porque a gente escuta muito isso. Eu já fiz de tudo, eu estou fazendo tudo certo, e mesmo assim não tá funcionando. Eu acho que o meu filho é diferente. E muitas vezes ele é diferente porque todos os filhos são diferentes. O meu, o seu e até os seus próprios filhos entre si serão diferentes. Mas muitas vezes é porque é muito difícil enxergar. E se você não estiver vendo, não tem problema, é difícil mesmo. Às vezes vale a pena procurar uma ajuda, sim. Dependendo do caso, uma consultora de sono, mas dependendo do caso também, uma psicóloga, para ver se consegue identificar e melhorar a situação para todo mundo em casa. Então, eu vou ficando por aqui. Lembrem-se, né, de curtir, clicar no sininho para receber as notificações, inscreva-se no canal, vamos espalhar essa mensagem, né, compartilhar, porque o objetivo mesmo é ajudar cada vez mais mães. Quem sabe não tem uma mãe que está passando por uma questão dessa natureza e a gente possa dar uma luz, né, para o problema dela. Então, um beijo e vamos junto.